Fala moçada, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos dar sequência aí aos nossos estudos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Europa, mas nos seus aspectos populacionais. Lembrando, tá? Nós trabalhamos já na aula anterior um pouquinho sobre a parte natural, né? Clima, relevo, vegetação, hidrografia. Falamos ali sobre os seus pontos estratégicos, suas penínsulas, portos, estreitos. Agora, hoje o bicho pega, pessoal. Por quê? Porque hoje nós falaremos um pouquinho a respeito de aspectos populacionais, ok? Vamos caracterizar um pouquinho o continente europeu, pessoal. Só lembrando vocês, tá? Na aula anterior eu comentei que a Europa corresponde a 7% das terras emersas do planeta. Isso não é muito, tá? Se a gente for pensar na extensão territorial europeia, ela é pequena, tá? É um continente pequeno, mas um continente muito populoso. A Europa, ela é muito populosa, pessoal. Aproximadamente aí 750 milhões de habitantes. Sem contar, pessoal, que esses habitantes desse continente são muito diversos. Sejam ali na sua cultura, seja na questão linguística, seja na questão étnica. Aliás, quando nós falamos em questão étnica, pessoal, nós temos que relembrar, a grosso modo, as suas principais etnias, tá? Basicamente, nós temos 3 grandes etnias no continente europeu, tá? Os germânicos, ocupando ali o centro, né, a parte da planície do norte, tá? Países aí como a Alemanha, países como a Holanda, um pouco na Bélgica, um pouquinho na Polônia. Nós temos aí os latinos, ocupando a parte mais baixa, né, a parte do sul da Itália, países como Portugal, países como Espanha, Itália, até mesmo a Romênia, que poucos alunos sabem, tá? São todos aí de origem latina, assim como a França, ok? E temos os eslavos, pessoal, que ocupam aí a região mais ao leste da Europa. Países aí como Hungria, um pouco ali pela Polônia, na Rússia, até mesmo na porção europeia da Rússia, Ucrânia, as ex-repúblicas soviéticas. Então você tem aí, a grosso modo, 3 grandes etnias no continente europeu, mas isso não significa que não existam outras, pessoal. Existem as minoritárias. Nós temos como minoritário, por exemplo, os húngaros, nós temos ali os bascos na Espanha, nós temos os finlandeses, tá? Esse mapa é só para vocês se lembrarem, recordarem aí a distribuição das 3 principais etnias europeias, ok? Perfeito? Pois bem, pessoal, e por falar em distribuição, nós estamos falando de densidade demográfica agora, tá? A Europa também é um país também é um continente, desculpa, povoado, tá? Aproximadamente 72 habitantes por quilômetro quadrado. Pessoal, vamos lembrar, hein? Brasil não chega a 24 habitantes por quilômetro quadrado. A Europa, 72 habitantes por quilômetro quadrado, certo? Só que essa distribuição, ela é desigual, como em qualquer lugar do globo, pessoal. Tem áreas que propiciam o estabelecimento de populações e tem outras que não, tá? No caso do continente europeu, a hora que você bater o olho nesse mapa aqui de baixo, você vai perceber o quê? Que a maior parte da população está concentrada na região centro-ocidental, ou seja, nessa porção central de planícies aí, mas indo aí para o lado esquerdo do teu mapa, que seria o lado oeste, tá, pessoal? Sempre em áreas próximas a grandes rios, seja o rio Reno, rio Ruhr, rio Tamisa, Sena, rio Pó, Danúbio, entre outros, certo? As únicas porções da Europa, pessoal, onde nós temos grandes vazios, apesar do mapa não estar colaborando nesse sentido, tá? Os grandes vazios são nas altas latitudes, né? Onde nós temos aí porções da Suécia, Noruega, porções da Finlândia, ou mesmo a Islândia, que é muito frio, porque estão ali atravessadas pelo Círculo Polar Ártico. Então é muito gelado, são áreas anecominas, não permite ali o estabelecimento de numerosas populações, ok? Dando sequência aí, pessoal, quanto ao crescimento da população europeia, único continente em que a população vem diminuindo. Tudo bem, pouquinho, diminuindo aí a taxa de 0,1, mas está diminuindo, pessoal. Isso se deve ao quê? Um baixo e lento crescimento vegetativo. Quando nós falamos de crescimento vegetativo, nós consideramos a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, certo? Vamos resumir a história naquelas primeiras aulas do ano? Pois bem, pessoal, o continente europeu já está quase todo aí na 4ª fase do crescimento, que é a fase da estabilização, onde você tem aí uma média de filhos por casal muito baixa. No caso do europeu, aí é um filho, quando muito, tá? Então a população europeia, ela vem crescendo num ritmo muito lento, o que cria aí, pessoal, algumas necessidades dentro dos próximos anos.
Vamos dar uma olhadinha nessa pirâmide etária aqui. Estou dividindo ela, tá? Em jovens, né? Adultos e idosos, certo? Percebam a porcentagem, pessoal, de cada uma dessas faixas na composição. Se você somar ali a população economicamente ativa, nós temos aproximadamente 53%, né? 53%. Os dependentes chegam aí a 46%, quase 47%. Significa que o número de economicamente ativos e dependentes está quase igual no continente europeu, pessoal. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil na última década tinha uma população economicamente ativa de quase 70%. Então, quando chega a 50%, galera, é um limite perigosíssimo. Por quê? Porque a partir do momento que o número de adultos, a porcentagem de adultos seja menor do que a metade, significa que você tem mais dependentes do que pessoas trabalhando. Isso aí é um negócio muito, muito complicado, pessoal, tá? Ou seja, o continente europeu ele vem passando por uma mudança na estrutura etária muito significativa. Está passando por um envelhecimento da população nos próximos anos, pessoal. A partir do momento que a população envelhece, você tem que fazer o quê? Você tem que ter uma reposição da população economicamente ativa, porque muitos desses adultos vão se tornar idosos, certo? Mas olha o número de jovens, pessoal, está muito baixo. A porcentagem de jovens está muito baixa, não vai ter uma população economicamente ativa satisfatória nos próximos 20 anos, por exemplo, certo? Se você tem poucas pessoas na população economicamente ativa, pessoas trabalhando, quem vai pagar as aposentadorias, pessoal? Quem que vai manter aí o sistema de seguridade social? Complicado, né? Por isso que alguns países europeus estão adotando aí políticas de natalidade. O que significa isso? Adotaram políticas públicas para incentivar as pessoas a terem mais filhos. Por exemplo, abatimento do imposto de renda, descontos aí em outros tipos de serviços públicos que venham a ser procurados. Então, você tem aí um rol, pessoal, de ações que tem que ser pensadas e tomadas por esses países europeus, tá? Por quê? Porque a sua população economicamente ativa está diminuindo e isso dentro dos próximos 10, 20 anos vai gerar muito problema. É nesse contexto aí que nós temos a entrada de muitos imigrantes, pessoal, no continente europeu. Muitos países já estão aceitando imigrantes exatamente para suprir essa falta de braços, de mão de obra, certo? Dá uma olhadinha nesse mapa, pessoal. Vamos trabalhar um pouquinho sobre a questão das migrações no continente europeu. Nós temos que saber que existem dois tipos de migrações quando falamos em Europa, tá? Nós temos as intracontinentais, que são aquelas que ocorrem dentro dela mesmo, tá? Ou seja, de países mais pobres da Europa para países mais ricos. Aconteceu muito do final da aconteceu muito do final da Guerra Fria para cá. Por quê? Com o término do socialismo, países como Bulgária, Romênia, países como a Albânia, pessoal, extremamente pobres, tá? Que adotavam o socialismo, não conseguiram se desenvolver plenamente. Então, muito dessa população acabou migrando para países mais evoluídos, como é o caso aí da Alemanha, como é o caso da França, como é o caso da Itália, como é o caso da Inglaterra, certo? Mas também temos as migrações intercontinentais, que significa o quê? Quando pessoas saem de países mais pobres de outros continentes para chegar até a Europa, principalmente africanos, né? Continente africano, e pessoas oriundas aí do Oriente Médio, uma região super calma e super tranquila do globo, né, pessoal? Países onde você quase não tem conflito, como, por exemplo, Israel, Palestina, Líbano, países como Iraque, como uma tal de Síria. Contém ironias o comentário, tá, pessoal? Porque realmente sabemos que o Oriente Médio é uma área muito turbulenta, ok? Por onde que entram esses imigrantes? Quais são as portas de entrada, pessoal? Dá uma olhadinha nesse mapa, ó. O Estreito de Gibraltar, óbvio, né? Proximidade muito grande, África e Europa, ok? Ilha de Lampedusa, na Itália, para quem não conhece, olha o mapinha ampliado para vocês aí, tá? Uma ilha muito pequenininha, mas que serve de entreposto. E por ser um território italiano, a partir do momento que você chega lá, você está sobre regras italianas, certo? Então, muitos imigrantes procuram chegar de algum jeito até essa ilha, ok? Percebam, pessoal, que essas duas primeiras portas de entrada são principalmente de africanos para o continente europeu. Agora, essa terceira porta aí, pessoal, que seria ali pela Península Balcânica, esse local aí já é mais entrada de pessoas oriundas do Oriente Médio, tá? Pessoas de origem ali do Oriente Médio, que, diga-se de passagem, está aumentando muito graças àqueles conflitos. Vamos dar o exemplo aí da Síria, certo? Então eles atravessam boa parte aí do território turco, atravessam até chegar na Bulgária, para depois poder chegar na Romênia, Hungria.
Só que a Hungria, pessoal, de 10 anos para cá tem um governo de extrema direita e eles têm uma repulsa muito grande por imigrantes. Tanto é que a Hungria já até construiu muros alambrados para separar quase que totalmente a sua fronteira com a Romênia para impedir a entrada desses imigrantes. Tá? Então, quando nós falamos em imigração hoje no continente europeu, nós estamos falando de uma crise, pessoal. Crise ao ponto do governo húngaro fazer um processo como esse, né, de separar realmente, de dividir a sua fronteira, de demarcar a sua fronteira com a Romênia, né, para barrar essa entrada desses imigrantes, assim como também uma crise migratória no sentido de forçar uma nação super importante, como é o caso ali da Inglaterra, né, que acaba levando com ela e abarcando aí País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte junto, que é o Reino Unido, forçar o Reino Unido a sair da União Europeia, né? Um dos pontos principais que os ingleses, pessoal, divergiam de outros países da União Europeia, dos cabeças da União Europeia, né, Alemanha e França, é que a Inglaterra não tolerava a entrada de imigrantes. Ela não concorda com essa política da União Europeia de aceitar imigrantes, porque em tese ela não está precisando ainda de uma população economicamente ativa maior, tá? Então isso criou uma divergência entre a Inglaterra, o Reino Unido como um todo, e a União Europeia, levando à saída do Reino Unido, que nós chamamos aí de Brexit, ok? Tranquilos por enquanto, pessoal? Alguma dúvida? Pois bem, espero ter podido ajudar vocês aí, tá? Fico à disposição no chat, por favor, me procurem, tirem dúvidas, tá? Na próxima aula a gente vai trabalhar um pouquinho aí, pessoal, algumas atividades, certo? E depois das atividades a gente vai falar um pouquinho sobre aspectos econômicos da Europa. Vamos regionalizar, vamos dividir por partes aí. Aí teremos que ter mais do que um vídeo, ok? Abração para vocês, pessoal. Até a próxima!